inteiro para vocês. E hoje eu vou começar com um assunto novo, que é aplicações digitais do transistor de junção. Qualquer coisa, você vai me perguntando. Tem mais gente entrando aqui. Então tá. Bom, então vamos começar, porque de qualquer jeito, essa aula ela vai ser gravada, então eu vou colocar para vocês. Vocês já sabem, provavelmente a transmissão vai se cortar no meio, então quando ela se cortar, vocês entram com o mesmo link, assim como a gente fez na aula passada, porque como eu estou com a versão que é free, então a gente vai ter que dar um jeitinho, depois eu edito o vídeo e coloco o vídeo inteiro para vocês. A gente tem só 40 minutos agora, depois eu vou dar mais 40 e assim a gente vai entrando à medida que a aula vai passando. Tá? Então, ótimo. Adriana, fala para eles verem o link, ele está no aviso do AVA. Então, eles podem entrar no aviso do AVA para ver o link, tá? Então, vamos começar agora com aplicações digitais. Quando a gente está trabalhando com transistores de junção, a gente faz o seguinte: quando vocês estão trabalhando com transistores de junção, temos duas opções de trabalho. Podemos trabalhar com ele como amplificador, que é o que a gente estava vendo até agora, ou como dispositivo digital. Boa noite. Quem é esse número ali? Que apareceu o número, não apareceu o nome. Então, bom, gente, tá? Quando a gente trabalha com transistores digitais, em aplicações digitais, a gente trabalha entre corte e saturação. Oi, Agostinho, tudo bem? Né? Então, como eu estava falando para a Adriana agora, as duas aulas da semana passada elas já estão gravadas. Eu consegui colocar no YouTube depois de 8 horas de trabalho, de tentar carregar. Tá? Ótimo, excelente. Então, eu consegui colocar no YouTube depois de 8 horas, no final de semana inteiro, mas as duas aulas já estão lá. Então, como eu estava falando agora, quando cair a ligação, vocês entram de novo no mesmo link, porque vai dar tudo certo. Então, quando a gente trabalha com o transistor como amplificador, a gente coloca ele num ponto de operação determinado para que ele pegue o sinal e faça, por exemplo, aumente a amplitude, aumente a potência, aumente a corrente, ou seja, ele vai ser um amplificador. Em aplicações analógicas, a gente tem que ter uma resposta linear do dispositivo. Vocês vão entrar com um determinado sinal, ele vai aumentar esse sinal e vocês vão ter o... Deixa eu ver que está entrando a Evelyn aqui. Então, quando vocês trabalham com o sinal, vocês vão ter ele como um dispositivo analógico que está amplificando um determinado sinal. Agora, quando a gente entra a trabalhar com ele como dispositivo digital, aí vamos dizer, o funcionamento dele muda. Aí vocês já vão ter outro tipo de aplicação que vocês vão ter que trabalhar diferente. Vejam bem, quando vocês trabalham com um dispositivo analógico, a resposta do sinal vai ser correspondente à entrada, ou seja, ele vai ter uma resposta linear. O que vocês fizerem na entrada, ele vai fazer na saída. Agora, quando vocês trabalham com o transistor em aplicações digitais, aí não, aí ele se comporta como uma chave. Sim ou não, aberto, fechado, zeros e uns. Ainda trabalhamos com sistemas binários. Deixa eu ver aqui. A aula está no AVA, sim. As aulas da semana passada estão no AVA. Elas já estão aí onde diz, se não me engano, daqui a pouquinho a gente vê. Eu vou entrar no AVA para pegar o problema, aí eu já mostro para vocês onde que ele está. Tá? Então, quando a gente trabalha com amplificadores, vocês vão ter uma resposta linear do sistema.
Agora, quando vocês estão trabalhando com o transistor como dispositivo digital, aí sim vai ser zeros ou uns. Lembrem-se que a gente trabalha ainda com sistemas binários quando vocês trabalham com o computador. Vocês trabalham, o que significa sistemas binários? Você tem dois estados, ou 0 ou 1, ou aberto ou fechado, ou on ou off. Não tem mais estados. Agora, com a computação quântica, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que a gente pode criar mais estados do que zeros e uns, só que isso aí vai vir um pouquinho mais para frente ainda, só estou dando vamos dizer, um avanço das novas tecnologias que vêm por aí. Mas, por enquanto, para nós, todo sistema digital é binário, por enquanto. Portanto, o transistor, quando vai trabalhar como um dispositivo digital, ele responde a esse sistema binário. Ou ele está aberto ou ele está fechado. Só que quando a gente trabalha em eletrônica, quando a gente trabalha na eletrônica digital, eletrônica mesmo, hardware, não sistemas digitais. A eletrônica digital que vocês têm, na realidade, a gente chama de sistemas digitais, porque já são as aplicações das portas, como o dispositivo inteiro, já uma caixinha preta. Em eletrônica digital, a gente vê o sistema por dentro. Em eletrônica digital, a gente não fala de zeros e uns. Nós não falamos porque não, o zero não é 0 volt e o 1 não é 1 volt. A gente fala de nível baixo e nível alto. Nível baixo pode ser 0 ou 1 e nível alto também pode ser 0 ou 1. Por exemplo, vocês têm numa lógica do tipo TTL, vocês vão ter um nível baixo na faixa de 0,2 volts, que é mais ou menos a tensão de coletor emissor de saturação de um transistor de junção, não é 0 volts. E o nível alto, ele vai ser aproximadamente entre 3,9 e 4,5 volts para a tecnologia TTL. Depois eu mostro para vocês as outras tecnologias, como é que a gente trabalha. Em eletrônica, não falamos de zeros e uns. Por quê? Porque isso daí pode dar confusão com 0 volts e 1 volt. E que não é assim, eletronicamente falando. O 0 e o 1 é número lógico. Por isso, agora eu vou mostrar para vocês no quadro como é que a gente trabalha antes de ver um transistor como dispositivo digital. Vejam bem, em eletrônica, a gente tem níveis lógicos. Tá? Vejam bem, aqui ó, temos dois tipos de lógica em eletrônica. Lógica positiva e lógica negativa. Para diferenciar de 0 volts e 1 volt, o número lógico a gente coloca entre aspas. Isso daqui significa, eletronicamente falando, número lógico. Número 0 e número 1. A mesma coisa aqui, número 0 e número 1. Eletronicamente falando, o dispositivo pode ser uma lógica positiva, onde a tensão do 0 lógico é menor do que a tensão do 1 lógico. Vejam bem, aqui, se for um TTL, a tensão do 1 é aproximadamente 5 volts, aquele 3,5 a 4,9 que eu falei para vocês. E a tensão do 0 é mais ou menos 0,2 volts, que é a tensão de coletor emissor do transistor de saída quando ele está saturado. E na lógica negativa, a gente tem que o 1 lógico tem uma tensão menor do que o 0 lógico. Quando trabalhamos com eletrônica digital, é fundamental que o projetista saiba se o dispositivo está trabalhando com lógica positiva ou lógica negativa. Tá? Lógica positiva ou lógica negativa. Porque imaginem vocês a confusão que vai ser um sistema que está trabalhando com lógica positiva e está pensando que outro está trabalhando com lógica positiva também, quando não está. O outro pode estar trabalhando com lógica negativa. Se não houver conversão de níveis, esse sistema não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho um sistema que está trabalhando com essa lógica, está pensando que o outro está trabalhando com a mesma lógica e não vai dar certo. Por isso, é fundamental quando vocês trabalham com sistemas digitais e eletrônicos, vocês têm que saber se o sistema de vocês ele trabalha com lógica positiva ou com lógica negativa. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando entrar pessoas e não estou conseguindo aqui. Tá. Puxa, será que eu cheguei no limite? Não, agora entrou. Então, gente,
quando estamos trabalhando com dispositivos digitais, isso daqui é fundamental. Que vocês saibam que o 1 lógico e o 0 lógico são números. Mas nós, como engenheiros de projeto de sistemas digitais, estamos trabalhando com tensões. Então, para evitar essa confusão aqui, tá? Eu não vou falar para vocês de zeros e uns, a menos que a gente faça um acordo. Eu vou falar para vocês de nível baixo e nível alto. Eu vou colocar aqui, vocês já sabem que é para esse daí também. Nível alto. O nível baixo é igual para os dois tipos de lógica e o nível alto é também igual para os dois tipos de lógica. Agora, quem vai decidir se o sistema vai ser lógica positiva ou negativa vai ser o projeto. Vocês já veem, por exemplo, quando vocês compram o chip, na folha de dados ele já fala para vocês se ele é lógica positiva ou negativa. Mas como a gente trabalha assim comumente só com a mesma família lógica ao mesmo tempo, então não tem tanto problema, porque aí a família lógica ela vai ter sempre a mesma lógica. Tá? Então, por isso que a gente não faz tanto problema. Mas se vocês vão projetar um sistema complexo, vocês têm que saber isso aqui. Ó. Que tipo de lógica esse sistema está usando para vocês conseguirem trabalhar. Antes de entrar nos problemas, antes de entrar com o transistor como chave, eu vou mostrar para vocês os níveis lógicos das diferentes famílias. As famílias que vocês conhecem são TTL, tem várias variantes do TTL, que vocês já devem ter ouvido falar, e são de transistores de junção, são os TTL. E de transistor de efeito de campo, vocês vão ter a família MOS e CMOS. Isso daí a gente vai ver na próxima aula, quando entrarmos com transistores de efeito de campo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela, para mostrar para vocês, e aí vocês já veem onde que está. Vocês vão ter, isso daqui está na aula número 12, que é aulas ao vivo. Eu convido vocês a ver esse vídeo, porque é uma análise inteira de uma porta TTL NAND, que vocês vão ver como é que ela funciona. Eu vou explicar para vocês, basicamente, como é o funcionamento do transistor de entrada dele, porque é bem complexo. Mas, por exemplo, aqui vocês vão ver, no início, isso daqui já está para vocês, na aula número 12, linha número 5, porta TTL, está o vídeo explicando. E aqui, ó, veja, só para mostrar para vocês como é que a gente vê os níveis lógicos. Aqui. Na primeira parte, vocês vão ter isso aqui, ó. Uma porta CMOS, tá? Essa aqui é uma porta TTL, uma LVTTL, uma VCMOS e assim outra, uma VCMOS de 1,8, tá? Uma CMOS baixa, uma CMOS de 1,8, CMOS de 1,5, CMOS de 1,2. Para que a gente tem esses valores? Vocês nem sempre vão ter um circuito digital alimentado com 5 volts. Então, vocês vão ter que usar uma lógica de baixa tensão ou uma lógica de tensão maior, por exemplo. Esses são os níveis lógicos que eu estou falando para vocês. Vocês entrem nesse caderninho, ali está bem explicado. Vejam bem, aqui a gente não fala se é nível baixo, se é zeros e 1. A gente fala de nível alto ou nível baixo. E o terra, que é o GND. Então, veja bem, o zero, geralmente coloca no GND aqui embaixo. Tá? Aqui, o que significa VOH? Mínima tensão de saída, VO é de output, mínima tensão de saída para o nível alto, ou seja, se for menos do que isso, ele já não vai reconhecer como nível alto essa porta aqui. Ele já não vai reconhecer, por exemplo, se for uma lógica positiva e a tensão for menor do que esse valor, ele não vai reconhecer como 1, no caso da lógica positiva. Depois, VIH é a mínima tensão de entrada reconhecida como nível alto, tá? VT, a tensão de limiar, para algumas tecnologias vocês vão ter a tensão de limiar, a TTL ela tem. Tá? VIL
é a máxima tensão de entrada reconhecida como nível baixo, vocês vão ter um certo nível de tensão aqui que vocês vão definir se é baixo ou alto. Então, entre aqui e aqui é nível baixo e aqui é nível alto. E cada uma das famílias tem, por exemplo, máxima tensão de saída para o nível alto aqui, nível baixo aqui. Então, cada uma dessas famílias, ela vai ter uma característica de tensão de entrada e saída para vocês considerarem nível baixo e nível alto. Vocês não vão me ouvir falar de zeros e uns, a menos que eu fale para vocês. Então, estamos trabalhando com uma lógica tal, então o zero é o nível baixo, ou o zero é o nível alto. Por quê? Porque eletronicamente falando, a gente vê isso aqui, não vê zeros e uns. Ou seja, quando a gente fala do circuito eletrônico, vocês não vão ter definido, ou seja, está lá em cima ou está aqui embaixo. Só que quanto de tensão vai depender do sistema que vocês tiverem. Para facilitar a compreensão, eu geralmente trabalho com lógica positiva, porque senão eu sei que dá um nó na cabeça, que é mais complicado, onde o nível baixo vai ter a tensão menor e o nível alto vai ter a tensão maior. Mas na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns exemplos para que vocês vejam uma porta, como é que ela seria trabalhando, como lógica positiva ou lógica negativa. Se não me engano, quando a gente viu diodos, não sei se a gente chegou a ver as aplicações das lógicas. Eu acho que eu passei para vocês isso aí, quando a gente viu diodos. Tá? Que se vocês trocarem o modo de pensar, vocês vão ter ou uma OR ou uma AND, com o mesmo circuito. Eu acho que eu passei para vocês na aula teórica de diodos. Então, é a mesma coisa quando a gente trabalha com transistores, com qualquer tipo de transistores. Na eletrônica, a gente não fala de... Na eletrônica, a gente não fala de zeros e uns. Falamos de nível baixo e nível alto. Tá? Então, isso daqui vocês vejam bem, aí está bem explicado essa parte teórica. E essa daqui é uma porta NAND TTL, que também está explicada aqui nesse caderninho. E está a aula, se não me engano, foi uma aula ao vivo que eu dei desse aqui. E vocês podem ver ela detalhadamente lá no APA, tá? Então, deixa eu ver aqui, que tem pessoas esperando para entrar. Então, aqui, agora voltando de novo à nossa aulinha, antes de começar com o problema, aqui a gente tem o seguinte, vejam bem, ó. Por enquanto, não vamos falar exatamente desses níveis aqui, porque o primeiro que eu vou passar para vocês é o circuito mais simples que a gente tem quando trabalhamos com circuitos digitais, que é um inversor lógico. O que faz um inversor lógico? Vocês sabem? Vocês sabem como é que trabalha um inversor lógico? Então, eu espero ali, quem tiver microfone pode falar, quem não tiver, pode escrever por aí. O que faz um inversor lógico? Bom, ninguém está respondendo. Mas vocês já viram isso daí em eletrônica digital com o Ederson, o que faz um inversor lógico. Então, quando a gente trabalha com inversor lógico, o que vocês viram na eletrônica digital é esse símbolo aqui. Que não é um diodo, é um inversor. O que ele vai fazer? Ele vai negar, é um negador. Ele vai negar. Zero é exatamente o que o Juan está falando aí. Então, se vocês colocarem um 1 aqui, vocês vão ter um zero lógico. Eu vou, sempre para a gente diferenciar na eletrônica, eu vou colocar entre aspas, tá? Se eu colocar um 1 aqui, eu vou ter um zero aqui. Se eu colocar um zero aqui, eu vou ter um 1 aqui. Mas como é que ele é por dentro? Como é que como é que é o circuito por dentro? Isso daí vocês não viram e a gente vai ver agora. Então, esse daqui é um inversor lógico. Só que ele tem que ter um circuito lá dentro que faça isso. Então, como é que seria o circuito? Um inversor lógico extremamente simplificado é esse circuito aqui.
Extremamente simplificado. Ele tem mais coisas do que isso aqui, que depois eu vou mostrar para vocês mais para frente. O inversor lógico é nada mais e nada menos em TTL. TTL significa Transistor Logic, tá? Ou seja, lógica transistor. Esse daí é o nome do TTL. Transistor. A lógica transistor é com transistores de junção. Então, veja bem, quando a gente trabalhava com o transistor como amplificador, a gente colocava essa resistência aqui, daqui eu tinha uma tensão VO na saída, daqui eu tinha um capacitorzinho aqui, outro, as resistências de polarização, tá? Aqui assim, e o VCC. Esse daqui é um transistor numa configuração emissor comum, tá? Que é inversor, transistor em uma configuração emissor comum, só que, vejam bem, aqui eu entrava com o sinal assim, eu não vou fazer os eixos só para simplificar, entrava com o sinal assim, aqui, que seria o VI, aqui ó, o VI era assim, se eu entrar com o VI assim, saía com o VO invertido, tá feio, deixa melhor fazer com o eixo, senão vai ficar confuso. Então, vejam bem, nesse amplificador, aqui, eu entrava com um VI em função do tempo, assim, pequeno, e saía com um VO em função do tempo, assim. Amplificado e invertido. Daqui a 10 minutinhos ela vai parar, então eu vou dar mais 5 minutos de aula, aí a gente vai sair para eu ter tempo de cortar o vídeo legal, tá? Eu vou dar mais 5 minutinhos de aula e daí a gente volta, tá? Então, deixa eu controlar esse tempo. Então, o que a gente vai ter aqui? Vejam bem, eu entro com o sinal assim, saio com o sinal aqui invertido. Esse daqui é um inversor. Só que, para eu ter um inversor lógico, eu só vou fazer uma coisinha aqui, uma modificação para esse passar. O circuito, tá? O transistor é diferente em aplicações digitais. O circuito, eu só vou fazer uma modificação para ter ele um inversor lógico. Primeiro, quando a gente trabalha com transistores na região ativa, como amplificador, eu preciso que ele seja estável, que ele responda linearmente às variações de entrada, que ele não vai nem para corte, nem para saturação, assim eu mantenho o sinal. Agora, quando eu vou passar ele para digital, aí sim, eu preciso que ele vá na porrada. Ou vai para corte, que vai ser uma chave aberta, ou vai para saturação, que vai ser uma chave fechada. A saturação vai me levar a saída para nível baixo e o corte vai me levar a saída para nível alto. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, veja bem, para fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar ele instável. Portanto, eu vou tirar ele do ponto de operação. Deixar o RC só. Agora sim. E tirar o capacitor. Eu não vou precisar dele, nem esse outro aqui. Colocar uma resistência de limitação de corrente na base. E esse daqui agora, veja bem, a gente tirou tudo. Tirou as duas resistências de polarização da base, aqui. Portanto, agora sim, desse jeito, ele é um inversor lógico extremamente básico. Não tem mais nada. Vocês trabalham com ele, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colocar uma tensão grande para que tenha uma corrente grande circulando na base que faça com que esse transistor sature, levando ele ao curto-circuito para o nível baixo. Tá? Agora, se vocês colocam uma tensão zero aqui, com alimentação fonte ali, se vocês colocam uma tensão zero aqui, vocês vão estar polarizando o reverso diodo base emissor, portanto, o transistor vai entrar em corte, vai acontecer isso daqui,
não tem corrente circulando aqui e a saída vai para o nível alto. Essa é a forma de que funciona um inversor lógico. Claro que é bem básico esse daqui, a gente coloca mais coisas para que ele seja, para que ele tenha potência, para que ele tenha um fan-out legal e tudo isso. Vocês ouviram falar de fan-out na eletrônica digital? O professor falou para vocês o que é fan-out de uma porta? Vocês ouviram falar o que é fan-out? Então, estou esperando as respostas. Tá? Se vocês não ouviram, vocês falem não tem problema. Vocês podem falar, a gente não sabe o que é fan-out. O que é fan-in? Vocês sabem o que é? Ah, tá certo. Vocês ouviram, mas não se lembra. Ok. Fan-in é a quantidade de entradas que a porta tem. Por exemplo, se eu tenho 3 entradas, tenho um fan-in de 3. E fan-out é a quantidade de portas que essa saída da minha porta pode alimentar. Então, se eu posso alimentar sem danificar aqui 10 portas, isso daí é o fan-out. Para aumentar o fan-out desses aqui, a gente vai ter que colocar uma etapa de potência, que é para conseguir fazer com que ela alimente mais portas aqui. Então, isso daí a gente não vai ver por enquanto, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, talvez nessa semana e na outra, a gente vai trabalhar com circuitos digitais, porque, vamos dizer, bastante complexo, só que eu vou mostrar para vocês as diferentes formas de se trabalhar com isso aqui. Então, vamos continuar vendo esse inversor lógico. Vamos fazer os problemas agora, que os problemas vão ser um pouquinho mais simples. Eu vou começar com probleminhas simples, assim vocês depois têm capacidade de ver aquela porta TTL que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer esse problema, aliás, um problema um pouquinho mais complexo do que esse. Daí a gente vai passar para o... Sim, Evelyn, eu vou explicar um pouquinho para vocês de como é que se calcula o fan-out, mas vai ser semana que vem, porque primeiro eu quero passar a parte mais fácil e depois aos pouquinhos a gente vai complicando. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou sair agora, porque está acabando essa aula, eu vou sair agora e vamos entrar de novo daqui já mesmo, tá? Eu estou saindo agora para dar tempo da gente encaixar a aula de novo. Esse daqui é o circuito extremamente básico de inversor lógico. Vocês vão ouvir eu falar de nível baixo e nível alto. Eu não vou falar de zeros e um por enquanto, porque vocês vão se acostumando com isso. E a gente vai ver, eu já ponho para vocês na tela qual é o problema que a gente vai começar resolvendo agora. Então, vocês estão me ouvindo, né? Ok. Então, o problema que a gente vai ver agora é esse aqui, que está no caderno de apoio, é o problema número 5, aplicações digitais, na página 12 do caderno de vocês. Então, o problema que está vendo agora é o problema da... Deixa eu fechar aqui a janelinha. Da página 12 do caderno de vocês. Enquanto vocês vão verificando onde que está, eu vou fazer o desenho aqui, eu vou explicar para vocês como é que a gente calcula esse circuito ali. Vejam bem, em aplicações digitais, o transistor ele vai trabalhar entre corte e saturação, ou seja, curto-circuitado ou aberto. Esse circuito aqui é um circuito um pouquinho mais fácil de entender. Depois, mais para frente, a gente vai ver como é que é um inversor lógico real. Esse daqui, o que a gente vai fazer é cálculo mesmo, né? Então, daí...
E eu vou aproveitar para explicar para vocês uma funcionalidade que a gente tem aqui nesse dispositivo digital. Aqui tem 50K. O problema está dando os dados. Ele disse o seguinte: qual é a tensão mínima na entrada para que esse transistor sature? Porque a gente tem que colocar qualquer tensão que seja maior do que esse VI mínimo para ele saturar. Então, a pergunta é: quanto equivale o VI mínimo para o transistor saturar? Esse daqui é para saturação. Eu vou colocar aqui só para explicar. O transistor tem um beta de 300. Os dados silício. Para o silício são assim, ó. Tensão de base emissor de saturação igual a 0,8 volts. Isso daqui do silício a gente não tem como fugir dele. E tensão de coletor emissor de saturação é igual a 0,2 volts. Isso daqui são valores tabelados para esse sistema ali. Então, deixa eu ver se temos... Agora sim, eu vou parar Eu vou parar de compartilhar a tela, porque a gente vai voltar para o quadro. Então, aqui, ó. Esse daqui é o circuito que a gente tem no problema. Só que, vejam bem, quando a gente trabalha com transistores de junção como dispositivos digitais, a gente tem duas coisas que levar em conta. Uma, os níveis de tensão que a gente vai estar usando. Para esse daqui, vejam bem. Aqui a saída. A saída é aqui, tá? Ele é um inversor lógico, a saída... Vejam bem, ele está na configuração de emissor comum, a entrada na base e a saída no coletor, emissor comum, os dois. Então, transistor em emissor comum é a base do inversor lógico. Agora, aqui temos que considerar o seguinte: tem duas coisas que são fundamentais quando a gente trabalha com dispositivos digitais. Tensões, tá? Vejam bem, nível de tensão, aqui já dá para ver, bom, aqui não, aqui tem uma resistência de emissor, então vai ser um pouquinho diferente. Na realidade, o inversor ele não vai ter essa resistência. Tensão de coletor emissor de saturação de um transistor é 0,2 volts. Então, aí a gente já pode desconfiar que o nível baixo da tensão de saída nunca vai ser 0 volts. Então, 0,2 volts. E tensão máxima de saída, ela vai tender ao valor da tensão da fonte de alimentação. Por quê? Porque quando o transistor entra em corte, a tensão de saída aqui, ela vai para a fonte, porque ele entra em corte. Então, que estou deixando as pessoas entrarem, tá? Por isso que estou parando aos pouquinhos. Então, gente, o que acontece aqui? Vejam bem, outro ponto que é fundamental quando a gente está trabalhando com dispositivos digitais é a velocidade de resposta. O que é o mais importante para um dispositivo digital? Que ele seja rápido. Quanto mais rápido, melhor. Por exemplo, agora a gente está trabalhando com microprocessadores na faixa... A gente já disse que é ruim um microprocessador que trabalha numa faixa de 2,4 GHz. É ruim. Já agora, na atualidade, ele já é ruim. Então, a gente precisa de velocidades maiores ainda. E aí, a gente tem um problema com o dispositivo físico. O problema é o seguinte: quando vocês injetam uma grande corrente na base desse transistor para ele levar para a saturação, o que vai acontecer? Para depois levar esse transistor, ele vai injetar um monte de portadores na base. O fato dele injetar um monte de portadores na base, o que vai fazer? Vai fazer com que ele tenha um excesso de portadores para depois ter que tirar. Veja bem, é mais ou menos assim, ó. Para vocês saturarem por exemplo, uma habitação como essa daqui, vocês vão ter que encher de gente. E quanto mais gente vocês colocarem, depois na hora de levar para o corte, que seria tirar as pessoas daqui, quanto mais gente vocês tiverem aqui, mais devagar vai ser
para o pessoal ir embora. Então, isso daí é mais ou menos, não sei se vocês estão conseguindo pegar a analogia. Então, por exemplo, se eu colocar um monte de gente, se eu colocar 5 pessoas aqui, essas 5 pessoas vão sair bem mais rápido que se eu colocar 200. Tá? Então, por isso, quando a gente trabalha com dispositivos digitais, que a gente trabalha na porrada, como quem disse, sem problema, Alan. Pode deixar aberto aí, você pode fazer perguntas, tá? Quando a gente trabalha com dispositivos digitais, a gente vai ter que trabalhar na porrada, vai ter que colocar 200 pessoas dentro da sala e vai ter que tirar essas 200 pessoas em picosegundos. Mas como é que a gente faz para tirar essas 200 pessoas? Seriam os portadores que a gente injetaria na base para ele ir rapidamente para a saturação. Só que a gente tem que dar um jeito de que esses portadores saiam mais rápido. Para isso, a gente coloca, nesse caso, ela tem uma fonte de -12, cuja função é fazer, quando ele está indo da saturação para o corte, puxar rapidamente os portadores da base do transistor para levar ele ao corte mais rapidamente. Essa resistência aqui se chama pull down. Eu vou colocar aqui embaixo. Resistência de pull down. A função dela, que significa puxar para baixo, tá? A função dela é especificamente essa, varrer os portadores da base, porque o transistor chaveia mais rápido. Se eu não colocar isso daqui, por exemplo, se eu não colocar essa parte aqui, que seria a resistência de pull down, cuja função é levar ele rapidamente para o corte, tá? Então, esse dispositivo vai ser muito mais lento. Então, quando trabalhamos com dispositivos digitais, temos que levar em consideração várias coisas. Não só as tensões, sino também as velocidades de resposta, as capacitâncias parasitas, a resposta em frequência do sistema e uma série de coisas. Lembre-se que estamos trabalhando acima de 2,5 GHz com esse tipo de dispositivos. Portanto, a velocidade de resposta dele é fundamental. Por isso que a gente coloca essa resistência de pull down aqui. A função dela é puxar os portadores da base. É mais ou menos, por exemplo, aqui tem 200 pessoas. A gente abre a porta e elas vão saindo aos pouquinhos. Mas se abre a porta e a gente falar para elas que lá no cantinho tem uma promoção de pizza, vocês vão ver que vai ser bem mais rápido. Mais ou menos isso daí o que faz isso aqui. Então, ela vai aumentar a velocidade de resposta desse transistor puxando os portadores da base. Essa daqui se chama resistência de pull-up. O que significa pull-up? Puxar para cima. Esses são os nomes técnicos quando a gente está trabalhando com o circuito. Então, se eu falar resistência de pull-down, então é para puxar para baixo. No caso, é essa daqui. Tá? E pull-up, essa daqui puxa para cima. É essa outra aqui. Bom, alguma pergunta em relação a isso? Veja bem, vocês podem fazer perguntas aqui que eu estou lendo, ou se não, vocês vão anotando, pegam, passam para mim no AVA, que eu vou responder para vocês e eu vou deixar respostas públicas. Eu sei que esse assunto aqui é um assunto completamente novo para vocês, vocês não viram ainda como é que é um dispositivo digital por dentro, por isso é conveniente que vocês vão levantando todas as dúvidas que vocês tiverem, antes assim a gente pode continuar com um pouquinho mais de facilidade, tá? Antes que eu me esqueça, pessoal da engenharia elétrica, estou esperando os PVL, tá? Eu ainda estou esperando os PVLs, então não se esqueçam que o PVL está rodando, tá? Pessoal da elétrica. Então, agora sim, ele está pedindo, nesse caso, qual é a tensão de entrada mínima que vai levar esse transistor para a saturação. Agora sim, a gente vai fazer o cálculo. Como eu falei para vocês, a gente sempre começa por onde tem mais dados. Vejam bem aqui o enunciado. O enunciado está dizendo o seguinte. O transistor da figura é um inversor lógico que trabalha entre corte e saturação. Calcular a tensão mínima para o transistor saturar, se o beta é igual a 300, a tensão de base emissora é igual a 0,8 e a tensão de coletor emissor de saturação é igual a 0,2 volts. Esses dois valores
eles são, esses dois valores, eles são dados, características do material silício, portanto, esses aí é o que a gente vai usar. Uma das coisas que eu falo para vocês, eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque é bom que a gente vai guardando esses dados. Se aqui o problema está pedindo para verificar qual é a tensão para esse transistor saturar, a gente vai começar supondo que ele está saturado. Então, primeiro que a gente vai fazer, olha, aqui está perguntando se ele está saturado. Então, o que a gente vai fazer? Vai supor que ele está saturado. Se aqui ele perguntar, se o problema é perguntar ou falar qual é a tensão mínima, máxima, por exemplo, no caso, qual é a tensão máxima para levar, isso daí eu convido vocês. Calculem a tensão máxima, depois de ver como é que eu faço, para o transistor estar em corte. Tá? Mas aí a gente vai ter que ter outras considerações, então isso daí a gente vai deixar para depois. Nesse problema específico, ele está pedindo qual era a tensão mínima para a gente levar esse transistor para saturação. Então, a gente vai começar considerando que ele está saturado. Se ele está saturado, quais são os dados que eu tenho? Eu não sei a tensão da base, a tensão VI, mas eu tenho a tensão de coletor emissor de saturação e a tensão de base emissor de saturação. Vejam bem, por onde que eu começo? A gente sempre começa por onde tiver mais dados. Por onde que eu tenho mais dados? Aqui eu tenho todos os dados. Portanto, eu começo pela malha de saída. Aqui eu não tenho esse e isso daqui vai fazer diferença. Portanto, eu não posso começar por aqui, porque está faltando esse dado aqui, que é precisamente o dado que eu vou considerar, que eu vou ter que calcular. Então, eu tenho todos os dados na malha de saída. Lembrem-se que isso daqui é como se eu tivesse, aliás, é uma fonte que está ligada aqui. Portanto, para simplificar, a gente coloca a bolinha e 12 volts, mas se supõe que a fonte está ali. Aliás, não se supõe, ela está ali mesmo. Então, veja bem, ó, aqui na saída eu tenho todos os dados. Só que tem um detalhe. Quando a gente trabalha com eletrônica, a gente tem que considerar todas as possibilidades que a gente tem. Então, quando a gente tem o transistor, vocês vão ter aqui, ó, os estados que ele pode estar saturado. Entre saturado e em corte, ele está ativo. E entre ativo, antes do corte, ele vai estar aqui assim, ó. Aqui ele está em corte, que é um circuito aberto. Aqui ele está ativo, que é um amplificador. E aqui ele está saturado, que é um curto-circuito. Tá? Vejam bem, no limite da saturação, o transistor está ativo. Não se esqueçam disso. No limite do corte, o transistor está ativo. Ou no limite da ativo, ele está em corte, ou no limite da ativo, ele está em saturação, dependendo do ponto de vista. Então, como a gente aqui começa, e não se esqueçam disso, considerando ele saturado, no limite inferior da saturação, ele está ativo. Então, esses limites aqui que a gente vai considerar agora para poder fazer esse cálculo, senão a gente não tem como. Então, como é que a gente vai considerar aqui assim? No limite da saturação, o transistor está ativo. Portanto, se o transistor está ativo, I de coletor de saturação vai ser igual a beta I de base mínimo para saturar ele. Esse daí é o que a gente vai calcular. Então, vejam bem, ó. Esse daqui eu vou marcar bem em vermelho, porque eu já vou apagar, para que vocês não se esqueçam. No limite da saturação, o transistor está ativo. E a corrente de coletor de saturação vai ser igual a beta vezes a corrente mínima da base para saturar esse transistor. Isso daí significa esse IB mínimo.
corrente mínima da base. Qualquer corrente da base maior do que isso, satura o transistor. Então, essa daqui é a condição que a gente vai usar para fazer os cálculos. Eu preciso saber qual é a tensão mínima para saturar esse transistor, portanto, o meu alvo é a corrente de base mínima. Meu primeiro alvo é a corrente de base mínima, que eu vou calcular com essa equação aqui. Então, veja bem, não fiz nenhum cálculo, o único que eu fiz é verificar como que eu vou trabalhar com esse problema. Eu já sei que eu tenho todos os dados aqui, portanto, o que eu preciso saber para ver qual é a tensão mínima para saturar esse transistor é a corrente de base mínima que eu vou ter entrando nele. Então, para isso, para saber isso daí, eu já sei que no limite da saturação, o transistor está ativo. Portanto, eu posso usar essa fórmula aqui. A partir dali, a gente vai começar o cálculo. Já fizemos análise do circuito, já sabemos o que ele vai fazer e como é que a gente vai calcular. Então, a partir daqui, a gente começa o cálculo. Guardem bem essa telinha aqui, que eu vou apagar tudo agora para conseguir fazer os cálculos, tá? Esses dados estão no caderno, como a gente tem pouco espaço, eu vou ocupar toda essa parte aqui agora. Então, primeiro a calcular é a corrente de coletor de saturação. Essa daí é fácil. Corrente de coletor de saturação, a gente já sabe que o alvo para a gente calcular o VI mínimo é a corrente de base do transistor. Então, o primeiro que a gente vai calcular vai ser a corrente de coletor de saturação. Então, como é que a gente calcula essa corrente de coletor de saturação? Por lei de Kirchhoff das malhas na saída do transistor. Tá? Como? Vejam bem, outro detalhe importantíssimo. No limite da saturação, e vejam bem, eu coloco de propósito para que vocês não se esqueçam, I de coletor é aproximadamente igual a I de emissor. No limite da saturação. Quando o transistor está saturado, já não é. Quando o transistor está saturado, a gente já vai ter que a corrente de emissor é igual a corrente de coletor mais corrente da base. Então, no limite da saturação, de novo, não se esqueçam que condição de limite, somente de limite. Tá? Isso daí é o que a gente vai usar agora. Não se esqueçam disso aqui, condição de limite. Por quê? Porque no limite ele está ativo. Por isso, simplesmente por isso. Agora, aqui. Eu vou escrever aqui assim, ó. Corrente de coletor de saturação vai ser igual a beta I de base mínimo, aproximadamente igual à corrente de emissor. Essa daí é a condição que eu tenho, tá? Então, vamos fazer a malha de saída aqui. 12 volts vai ser igual a corrente de coletor de saturação, vezes 2K2, mais tensão de coletor emissor de saturação, que é 0,2 volts, mais corrente de emissor, que é aproximadamente igual a corrente de coletor de saturação, vezes 1K. Então, a malha de saída, de novo, 12 volts vai ser igual a corrente de coletor de saturação vezes a resistência do coletor, mais tensão de coletor emissor de saturação, mais corrente de emissor vezes resistência de emissor. Mas, como essa corrente é aproximadamente igual a essa, eu posso dizer assim, ó, 12 volts vai ser igual a I de coletor de saturação vezes RC mais RE mais tensão de coletor emissor de saturação. Então, eu já tenho a equação de saída. Aqui eu conheço essas duas e conheço essa. Portanto, corrente de coletor emissor corrente de coletor de saturação vai ser igual a 12 menos 0,2 dividido por 2K2 mais 1K, 3.200. Seria 2.200 mais 1.000, 3.200.
vai dar igual a 3,68 miliamperes. Essa daí é a corrente de coletor de saturação. Eu já tenho a corrente de coletor de saturação, portanto, eu posso calcular a corrente da base mínima. Tá? Como? De novo, eu vou, antes de apagar, vamos fazer de novo a malha lá, tá? Para vocês se lembrarem de onde que saiu, e eu vou deixar essa equação aqui, ó. Aqui. 12 volts igual a corrente de coletor de saturação vezes resistência de coletor, mais tensão de coletor emissor, mais I de emissor vezes 1K. Trabalhando com essa equação, eu obtive a corrente de coletor de saturação. Com essa corrente aqui, a gente já sabe que I de base mínima é igual a I de coletor de saturação por beta. Por quê? I de coletor de saturação é beta I de base mínima. Mínimo aqui, tá? Portanto, eu vou ter já o valor dessa corrente da base. A corrente da base deu 12,3 microamperes. Isso daqui significa o quê? Significa o seguinte: se eu colocar aqui qualquer corrente maior do que 12,3 microamperes, eu vou saturar esse transistor e ele vai estar fazendo o chaveamento que eu quero como dispositivo digital. Tá? Então, eu vou estar garantindo que com qualquer corrente maior do que 12,3, eu vou levar esse transistor para saturação, levando a saída para o nível baixo. Ele vai entrar em curto-circuito, portanto, a tensão aqui, ela vai para o nível baixo. Tá? Agora, eu já tenho a corrente da base mínima. O que eu preciso saber para calcular? Qual é o meu próximo alvo para fazer esse cálculo? Vejam bem, eu tenho um nó aqui. Eu vou ter uma corrente que vai vir para cá, outra que vai vir para cá e outra que vai vir para cá. Tá? Por equação de nó eu posso. Só que para calcular, por exemplo, a corrente que está circulando para cá, eu preciso saber qual é a tensão na base do transistor. Vejam bem aqui, ó. Aqui eu vou ter uma equação de nó. Só que eu tenho essa incógnita e tenho essa outra incógnita. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. Aqui eu vou ter a I, que sai do gerador. E aqui eu vou ter a I1, que vai circular por aqui. Então, prestem atenção aqui na equação de nó. I vai ser igual a I1 mais I de base mínimo. Então, qual é o meu próximo ponto para eu conseguir calcular? Eu preciso calcular a tensão na base para conseguir calcular a I1. Se eu não tenho essa tensão na base, eu não vou conseguir calcular a I1 nem o VI. Como é que a gente vai fazer aqui assim, ó? Está meio que cheio de coisas, então eu vou dar uma apagada aqui. Você já tem a corrente da base mínima, que é a que a gente precisa. A corrente não vai usar mais, mas se a gente precisar, a gente faz de novo. Eu só vou fazer o circuito da base, porque o único que a gente precisa agora é o circuito da base para conseguir calcular isso aqui. Então, vejam bem como é que fica o circuito da base aqui. Tem muita coisa, então eu vou apagar e eu vou fazer só a parte da base para a gente conseguir enxergar. Aqui é assim, ó. Tenho o VI, tenho a resistência da base, a base do transistor, emissor, a resistência do emissor, e aqui tem todo o resto do circuito, tá? Eu só estou redesenhando para que a gente tenha espaço aqui. Então, aqui esse daqui vale 100K, esse daqui vale 50K, esse daqui 1K. O que eu tenho de dados aqui? De dados eu tenho a corrente de base mínima, que a gente já calculou. A corrente de emissor, que era 3, alguma coisa de miliamperes, que a gente já calculou, que eu acabei de apagar.
que é igual à corrente de coletor. A tensão de base emissor, que está aqui, que vai ser igual a 0,8 volts, que eu preciso calcular é a tensão na base agora. Para quê? Para conseguir calcular essa corrente aqui, ou para conseguir fazer a equação de nó. Tá? Essa corrente aqui que eu chamei de I1 e essa daqui que eu chamei de I. Tendo essas correntes aqui, eu já consigo calcular o VI. Então, vamos lá agora. Como é que eu faço para calcular essa tensão nessa base ali? Qual seria o passo? Vejam bem, essa tensão na base é em relação ao quem? E eu quero que vocês me respondam, assim a gente continua trabalhando. Essa tensão na base é em relação a quem? Quem é a referência dessa tensão na base ali? Se vocês podem falar, tudo bem. Se vocês podem escrever também. Qual é a referência que eu tenho dessa tensão na base aqui? Ela é em relação a quem? Estou esperando, gente. Eu vou ficar esperando aqui. Vocês podem escrever ali, não tenham problema, não tenham vergonha de errar, tá? Essa tensão na base é em relação a quem? Quem é a referência? Deixa eu ver. Ao terra. Isso, exatamente. É ao terra. Tá? Essa tensão é em relação ao terra. Então, qual é o caminho que eu vou usar para calcular essa tensão que eu preciso? Vai ser aqui, ó. Eu não posso vir para cá, aqui eu tenho menos 12, então esqueça. Tá? Então, a tensão eu vou calcular por esse caminho aqui assim. Ela vai até o terra, eu posso calcular por aqui, só que eu tenho menos 12, ele vai me atrapalhar. Para lá eu não sei, então o único caminho que eu tenho é esse daqui. Então, essa tensão na base vai ser igual a tensão de base emissor de saturação mais corrente de emissor vezes RE. E esse daí é o segredo que eu tenho para calcular o resto do circuito. Então, vejam bem, tensão na base do transistor vai ser igual a tensão de base emissor, eu vou ficar para cá se vocês vão seguindo, tensão de base emissor de saturação mais corrente de emissor vezes resistência de emissor. Como é que é isso aí? A corrente de coletor de saturação é igual à corrente de emissor, que é igual a 3,68 miliamperes. Eu tenho a resistência de emissor e eu tenho a tensão de base emissor de saturação. Tá? A gente já está acabando o tempo, então vamos rapidinho para a gente conseguir fazer essa parte aqui. Está acabando o tempo, não sei por que tão rápido. Tá? Então, ou se não, se acaba o tempo, a gente entra de novo, não tem problema. Vamos continuar com a aula. Então, vejam bem, ó, aqui. Tensão da base vai ser igual a 0,8 mais corrente de emissor, que era 3,68 miliamperes, vezes resistência de emissor, que é 1 kg. Portanto, a tensão na base desse transistor vai ser igual a 4,48 volts. E a partir dali, o que a gente faz? A partir dali, eu já tenho essa tensão, portanto, eu posso calcular essa I1 como 4,48 menos 12, dividido por 100K. Eu já tenho I1, já tenho a I de base mínima, portanto, eu já calculo a I, essa corrente I aqui. Tendo a corrente I aqui, eu já calculo por lei de Ohm o VI. Portanto, os meus alvos agora seria essa e essa daqui. E aí já sai direto. Isso daqui já é análise de circuitos, é eletricidade mesmo. Então, a equação de nó, eu tenho a tensão do nó, eu posso calcular as correntes. Como que eu vou fazer agora? Vejam bem aqui, ó. I é igual a I1 mais I de base mínimo. I1 é igual a a tensão da base, que é 4,48, menos 12, ou seja, vai dar 16,48, sei lá o que, dividido por 100K. Então, aqui assim, ó, a equação do nó, I vai ser igual a I1 mais I de mínimo. Deixa eu ver, porque está meio que
Está pedindo já para terminar a aula, mas tudo bem. Então, I1 vai ser igual a lei de Ohm. VB menos 12 dividido por 100K, 4,48, menos 12, que vai dar mais 12, dividido por 100K. Esse I1 deu... Aqui eu chamei de I2. No caderno está como I1 e I2. Eu vou colocar como no caderno. Aqui eu coloquei I1 e I2. Então, esse daqui é I1 e I2. I2 deu 164,8 microamperes. Portanto, se eu tenho o I2, eu já tenho o I1. Eu vou apagar a parte de cima, que eu preciso, o único que eu preciso é a corrente da base. I1 é igual a I2 mais IB mínimo. Portanto, I1 vai ser igual a 164,8 microamperes mais 12 microamperes. Deu 177,17 microamperes. E agora, como é que eu faço para calcular a tensão de entrada? Aí ela já é fácil. Tá? A tensão de entrada, vejam bem, eu vou calcular aqui assim, ó. Tenho o VI, tenho a tensão na base, tá? Portanto, eu vou dizer o seguinte, e eu tenho o I1 e tenho a resistência de 1 kg. Então, por lei de Ohm, eu calculo o VI. VI menos tensão na base dividido por 50K vai dar I1, lei de Ohm. Ou eu posso dizer, essa menos essa vai ser igual a I1 vezes 50K, também. Então, eu vou escrever assim, ó. VI menos a tensão da base vai ser igual a I1 vezes 50K. Portanto, eu tenho a tensão da base, tenho I1 e tenho a resistência. Isso daqui me permite dizer que o VI vai ser igual a... O VI mínimo, no caso, para saturar esse transistor, vai ser igual a 8,85 volts. E o problema está... Não, desculpa, não é 8,85, é esse vezes esse. É 8,85 mais 4,48 vai dar 13,33 volts. É uma tensão grande que eu tenho que colocar ali na base. Gente, o nosso tempo está acabando, tá? Não sei por que deu tão pouco tempo. E já entrar e sair de novo no Zoom, não sei se ele vai conseguir. Então, é o seguinte, esse problema, ele serviu para a gente achar qual é a tensão mínima que vai saturar esse transistor. Qualquer tensão maior do que 13 volts, isso daqui é uma tensão muito grande, portanto, ele é um péssimo inversor, tá? Devido a essa resistência. Essa resistência a gente não vai ter que tirar para que ele seja um inversor bom, tá? Então, essa resistência fez com que a tensão de entrada fosse muito grande para saturar ele. Então, qualquer tensão maior do que 13,33 volts vai levar esse transistor para saturação e ele vai se comportar como uma chave. Bom, gente, vamos ter que parar por aqui, porque infelizmente está acabando o meu tempo no Zoom e eu não sei se ele vai voltar. E se eu começar outro problema, ele pode ficar pela metade. Essa aula eu vou colocar para vocês no YouTube, ela vai estar disponível nas aulas online e amanhã a gente continua, então. Tchau, gente. Boa noite, muito obrigada e desculpem eu ter que parar assim, tá bom? Qualquer coisa, eu estou esperando as dúvidas via Ava.
tá? Então, escrevam as dúvidas de vocês, eu espero vocês, qualquer dúvida que tiverem disso daqui, a gente vai conversando, então, tá bom? Boa noite, gente. Tchau, tchau.